Bom, pessoal, então nós já falamos, né, sobre os micro-organismos, né, sobre as classes, os patogênicos, os deteriorantes e os benéficos. Agora nós vamos falar sobre os tipos de micro-organismos, tá? Vamos iniciar então pelas bactérias. As bactérias são os micro-organismos mais conhecidos, né, mais difundidos, vamos dizer assim, e elas estão por toda parte, né, no solo, na água, no ar, na poeira, nos animais e no homem. As bactérias são micro-organismos unicelulares, ou seja, eles são constituídos apenas por uma célula. As bactérias, elas são micro-organismos que têm diversos formatos, tá? E muitas vezes, né, os próprios nomes dessas bactérias são específicos, né, e selecionados por conta dos seus formatos. Vamos ver alguns dos formatos mais comuns. Existem outros, mas esses que eu vou falar aqui para vocês são os formatos mais comuns, né? As formas mais comuns que nós podemos encontrar as bactérias. Então, as bactérias que são em forma de bastões são os conhecidos como bacilos, tá, pessoal? Então, quando essas bactérias são observadas microscopicamente, tá? Claro que nós, a olho nu, não vamos conseguir enxergar essas diferenças, ok? Então, quando essas bactérias elas são vistas em microscópios eletrônicos, nós podemos ver aqui, então, os bacilos, né, são as bactérias que têm essa forma aqui de bastão, tá? Um exemplo lá, os lactobacilos, que são utilizados para leites fermentados, lactobacilos vivos, né? Então, são algumas bactérias que têm esse formato aqui de bacilos, tá? Temos também as bactérias que têm forma de bolas, tá? Que são os cocos. Então, temos aqui alguns exemplos, né? Algumas bactérias, elas são isoladas, então são cocos isolados. Outros, eles são todos juntos, vamos dizer assim, eles formam, então, esse filete, né, esse monte de bactéria, uma do ladinho da outra, então ela vai formar um fio. Essas bactérias são conhecidas como streptococcus, tá? E temos os estafilococos, que são as bactérias que ficam aqui, todas, né, redondinhas, em forma de bolinhas, só que elas ficam todas agrupadas e elas formam algo parecido com um cacho de uva, tá? Então, um exemplo aqui de cocos temos o Staphylococcus aureus, que é uma bactéria patogênica, causa graves doenças à saúde, tá? E é um tipo de bactéria que, no seu próprio nome, nós podemos já identificar o formato, tá? Staphylococcus aureus. Então, são bactérias que têm forma de bolinhas, de cocos. Temos também as bactérias que têm formato espiral, tá? São conhecidos como espirilos, como a gente pode ver aqui, né? Elas são todas, elas parecem muito com um espiral, aqueles espiral de caderno, tá? Então, são essas bactérias aqui. E temos também as bactérias que têm o formato de vírgula, gente, que são os víbrios ou vibriões, tá? Então, são essas bactérias aqui que têm esse formato, ok? Bom, gente, então, quanto à reprodução das bactérias, ela ocorre por divisão binária. Então, a cada 15 minutos, uma bactéria, uma célula, ela vai se transformar em duas, tá? Então, aqui tem um exemplo de como ocorre essa divisão binária. Então, eu tenho aqui uma célula. Vamos dizer que desse início até o fim aqui temos 15 minutos. Então, a célula ela vai se dividir em duas, vai se separar. Então, a cada 15 minutos eu tinha uma célula, agora eu vou ter duas. Daqui mais 15 minutos eu vou ter quatro e assim sucessivamente. E embora essas bactérias elas não possuam núcleo, tá? Elas são capazes de ocupar todos os ambientes da Terra. Então nós temos bactérias nos lugares mais inimagináveis, tá? No fundo do oceano tem milhões de bactérias. As bactérias são capazes de sobreviver a ambientes extremamente hostis, tá?
ambientes com altas concentrações de sal, algumas bactérias, né, conseguem sobreviver a altas temperaturas, tá? Altas concentrações de açúcar, pouca quantidade de água, né? Não só as bactérias, mas também todos os micro-organismos em sua, né, tem suas, vamos dizer, especialidades, peculiaridades. Alguns conseguem, outros não. Alguns são muito sensíveis à temperatura, outras espécies são mais resistentes, por isso que nós temos que tomar todos os cuidados para tentar, né, ao máximo eliminar os micro-organismos presentes ali nos alimentos, tá? Os indesejáveis, é claro. E essas bactérias, as bactérias em geral, né, podem ser aeróbias ou anaeróbias quanto à sua respiração. O que são as bactérias aeróbias? Aquelas que precisam de oxigênio para sobreviver. O que são as bactérias anaeróbias? Aquelas que não necessitam de oxigênio para sobreviver. Então, eu lembro que numa aula aí a gente estava conversando e alguém falou do oxigênio, né? Que as bactérias não precisam de oxigênio, então se eu tiro o oxigênio elas não vão conseguir sobreviver. Depende, tá? Porque existem as que necessitam de oxigênio, então, vamos pensar assim, se você tem lá um alimento e essas bactérias começam a contaminar a superfície do alimento, significa que elas precisam de oxigênio, porque elas estão na superfície. Outros alimentos, vamos pensar lá no leite. Eu posso colocar bactérias ali, tampar, deixar sem oxigênio ali, que as bactérias vão sobreviver, porque elas não necessitam de oxigênio, tá? Existem aquelas que sobrevivem na ausência ou na presença de oxigênio, existem, então essas bactérias são as diferentes, né? Elas sobrevivem nos dois meios, ok? Aquelas bactérias, né, muito hostis lá no fundo do oceano, existem as que não necessitam, então, de oxigênio. Tá, gente? E existem também algumas bactérias que são conhecidas como as saprófitas, né? Porque elas se alimentam da matéria orgânica morta, ok? Animal ou vegetal. Outras bactérias produzem o seu próprio alimento por fotossíntese ou quimiossíntese, tá? Com relação à temperatura, a maioria prefere uma faixa de temperatura entre 20 e 45 graus, tá? Vamos dizer, então, que essa é a temperatura ótima, né, de crescimento. Entre 20 e 45, o ambiente é bom. Porém, existem algumas que sobrevivem, né, crescem a temperaturas mais baixas, como eu falei para vocês já, lá nas temperaturas de refrigeração e até de congelamento, existem bactérias que conseguem sobreviver a temperaturas muito baixas. Existem bactérias que conseguem sobreviver a temperaturas muito altas, tá? Então, quando a gente fala dessa faixa, né, de 20 e 45 graus, para a maioria das bactérias, é a faixa de temperatura que elas conseguem sobreviver tranquilamente, crescer e, se nós pensarmos entre 20 e 45 graus, né, uma ampla faixa de temperatura, então todos os alimentos que estão ali à temperatura ambiente estão susceptíveis ao crescimento dessas bactérias. Coloquei um alimento na geladeira, eu vou reduzir, então, esse crescimento. Coloquei o alimento no congelador, a ideia, né, é inibir esse crescimento ao máximo, tá? Algumas vão conseguir ainda se desenvolver? Sim, porém, né, a intenção aqui é tentar inibir. O mesmo ocorre com as temperaturas. Eu vou cozinhar um alimento para, né, reduzir os micro-organismos, matar os micro-organismos. As altas temperaturas vão matar os micro-organismos, em sua maioria. Alguns não vão morrer. Algumas toxinas produzidas por alguns micro-organismos são altamente resistentes à temperatura. E isso é muito sério porque muitas causam doenças. Bom, gente, aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de bactérias, ok? Das bactérias que são nocivas, né, que causam doenças, eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês.
A salmonela, muito conhecida, vocês já devem ter ouvido falar, né? O problema lá de comer ovo com a gema mole, ovo cru, porque os ovos são grandes fontes de salmonela. Não necessariamente sempre estão contaminados com salmonela, mas existem grandes chances dos ovos virem contaminados com essa bactéria, porque ela é natural do intestino, tá? Dos animais. Então, é um exemplo de bactéria que causa doenças à saúde, causa muitas doenças, algumas muito graves, mais sérias, outras nem tanto, tá? O Staphylococcus aureus também é um micro-organismo que causa doenças. Lembra que eu falei lá para vocês? Esse aqui tem o formato, né, a forma da bactéria já no seu próprio nome. Então, o Staphylococcus, ele tem forma de bolinhas, né? Então, o Staphylococcus aureus é uma bactéria bem conhecida, né, por contaminar alimentos também, ok? E exemplos de bactérias benéficas, os lactobacilos, tá? Os lactobacilos são muito utilizados pela indústria de alimentos para fazer uma infinidade de produtos, certo, gente? E aqui eu trouxe para vocês o exemplo do Lactobacillus casei shirota, que é um micro-organismo utilizado para fazer os leites fermentados, lá o Yakult, né? Eles utilizam, se eu não me engano, a principal bactéria que eles utilizam para a fermentação do leite fermentado deles é o Lactobacillus casei shirota. E para finalizarmos esse vídeo, eu trouxe aqui para vocês algumas curiosidades sobre algumas bactérias, tá, pessoal? Pensem que a partir de uma única bactéria pode-se chegar a 5 bilhões delas após 12 horas de cultivo, tá? O que seria o cultivo, né? Na temperatura ideal, com o substrato ideal, então com todos os nutrientes que aquela bactéria precisa para crescer. Então, em 12 horas de uma, eu chego a 5 bilhões, para vocês verem como as bactérias se desenvolvem extremamente rápido, tá? Outra curiosidade, a cólera é uma doença causada por uma bactéria. Para quem não conhece, né, a bactéria Vibrio cholerae. Então, lembre-se lá, Vibrio são aquelas bactérias que têm um formato de vírgula, tá? Ou vibrião. A hanseníase também é uma doença causada pelo bacilo de Hansen. E outra doença também que é causada por bactérias é a gonorreia, que é causada por uma bactéria com formato de cocos, tá? Então, as bactérias, obviamente, não causam só dor de barriga, vômito, náusea, né? Isso sim, quando estamos falando de bactérias que causam doenças transmitidas por alimentos, tá? Mas existe uma infinidade de bactérias que causam outros tipos de doenças nos seres humanos, né? E como eu falei para vocês, as bactérias, os micro-organismos em geral, estão em todos os lugares, então, dependendo do tipo, né? Dependendo do tipo de micro-organismo, dependendo do local e da forma de contaminação, né? Nós podemos ter diversas doenças aí que são causadas por micro-organismos. E o nosso foco sempre, né, é falar um pouquinho mais sobre as bactérias que causam doenças por via alimentar.